Bem, senhores, seguiremos então com a mesa número 1, mesa que tratará do tema convergência regulatória como ferramenta de desenvolvimento. Então esse é o tema central que norteará as discussões em torno dessa primeira mesa. Gostaria de convidar, antes de nós montarmos a mesa aqui, convidar você para que você faça a sua participação também remotamente. Construa a sua pergunta, envie-nos os seus comentários, as suas impressões, participe conosco por meio do nosso chat. E agora sim, gostaria de convidar os palestrantes, iniciando com a senhora Sandra Lígia Gonzalez. Por favor, ela é a secretária executiva da Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória para o Setor de Tecnologia Médica. Seja bem-vinda, senhora Sandra Lígia, em nosso palco. Convidar também para que venha ao palco o senhor Augusto Gayer. Por favor, ele é gerente geral, substituto da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a GGTPS. Também da Anvisa. Seja bem-vindo, senhor gerente Augusto Gayer. Convidar também, senhores, para que venha ao palco o senhor Marcos Aurélio Lima de Oliveira. Por favor, o Marcos é assessor da presidência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro. E para moderar, para mediar as atividades desta primeira mesa do nosso dia de trabalhos, eu gostaria de convidar o senhor José Márcio Cerqueira. Por favor. O José Márcio é diretor executivo da ABIS e estará moderando, então, as atividades desta primeira mesa. Vamos para a condução dos trabalhos com a palavra José Márcio Cerqueira. Alô, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Dizer, antes de passar para o nosso time aqui, Daniela, falar que achei sua fala assim, fenomenal, muito bom ver a evolução da agência. Nos últimos anos, está realmente impressionante o trabalho que vocês vêm fazendo, tenho um orgulho danado na nossa agência, e parabéns e obrigado. Todo esse evento ele foi concebido para que a gente possa fazer basicamente duas análises. Como está o nosso Parque Fabril, ou Complexo Industrial da Saúde, como queiram, e quais os desafios que a gente tem para ter um futuro melhor para o setor de dispositivos médicos, visto que passamos alguns apertos, digamos assim, com a pandemia. E uma das ferramentas que a BIS acredita, a Aliança acredita que é uma das melhores, é a convergência regulatória. Muito alinhado com isso, a gente tem uma cadeia de produção global, nos dias de hoje, e muitas vezes uma regulação que não se conversa, por mais que tenhamos fóruns internacionais como o INDRF, por exemplo, mas nem sempre essa regulação converge. Então, eu vou passar agora, os nossos três convidados dessa mesa têm apresentações para fazer, eu vou passar a palavra para a Sandra Lígia, para que ela possa iniciar, e a gente segue. Quem tiver pergunta, no decorrer da mesa, por favor, manda. Eita! Eu disse que festa que não quebra copo não é boa festa, né? Então, pode mandar pelo chat do Zoom que a gente administra aqui, tá? Então, bom evento a todos. Sandra, por favor. José Márcio, thank you very much. And my apologies that I am not... Muito obrigado, me desculpe porque eu não consigo falar em português, então me desculpem. Então eu vou começar agradecendo o convite, estou muito honrada por participar aqui. Nós estamos 100% convencidos que a convergência regulatória é algo que é obrigatório para o mundo, para realmente tirar vantagem dos recursos disponíveis e tirar vantagem das várias boas experiências que das agências regulatórias como a Anvisa já teve, e o mundo pode aprender com isso, e o mundo pode realmente aprender uns com os outros. E o nome do jogo para nós é a convergência regulatória. Próximo slide, por favor. Então, eu gostaria de começar compartilhando um pouco do que nós sabemos dos dispositivos médicos da convergência regulatória para a Covid-19. Isso foi uma iniciativa que nasceu porque, basicamente, como nós estávamos chocados com a pandemia de Covid-19, esse é um esforço público-privado, que tem esforços do governo dos Estados Unidos, com a USAID, também traz
o Instituto Americano de Coleção para Convergência Regulatória, outras instituições dos Estados Unidos, que é e também fabricantes de dispositivos médicos, e a coalizão interamericana. Então, o projeto viu atividades que está sendo considerado vários países na América Latina, Brasil, Colômbia, México, Peru. Nós cobrimos alguns países na Ásia, Vietnã e Indonésia, e também a África, considerando Gana, Quênia e África do Sul. Alguns dos elementos principais do projeto têm a ver com o que nós tivemos que perceber no início da pandemia, que tem a ver com a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos para dispositivos médicos e como a necessidade de oportunidades ágeis no ambiente regulatório para tornar isso acessível, esses dispositivos acessíveis, que estavam com necessidade urgente no mundo todo. Não havia nenhum país, não tinha uma exceção por causa da situação. E isso se tornou cada vez mais evidente, algo que nós já sabíamos, que tinha relação com as barreiras que podem ser criadas por causa da falta de convergência regulatória. Portanto, o projeto quer lidar com esse tópico específico. Então, várias ferramentas que estão sendo feitas e nós estamos implementando nos países desse projeto e nós dividimos nosso trabalho em algumas camadas. Camada 1, que nós temos a implementação das boas práticas regulatórias no esquema horizontal. E aí o que nós chamamos de camada 2, as atividades que estão relacionadas especificamente aos dispositivos médicos. E com relação a isso, muitos dos nossos esforços têm a ver com capacidade, porque nós entendemos que conhecimento, acesso à informação são elementos principais para definir algo eficaz e a longo prazo. Então, nós organizamos o nosso trabalho com os desafios técnicos e de procedimentos, e também organizar como responder à pandemia de Covid-19, que infelizmente nós ainda não nos recuperamos, mas ainda como estarmos melhor preparados e recuperarmos disso. E nós estamos ouvindo, agora nós estamos enfrentando a próxima pandemia e como vamos tirar vantagens das lições que nós aprendemos com a Covid-19. Então, para estarmos melhor preparados para tratar com pandemias adicionais. E não apenas pandemias adicionais, mas há muitas lições que nós aprendemos que pode ter um impacto positivo nas nossas atividades diárias, não apenas da perspectiva dos reguladores, mas também da perspectiva do setor privado. E com relação a isso, o efeito a longo prazo pode ser atingido desenvolvendo capacidade entre todos os participantes que estão envolvidos no setor. Não há uma resposta única, uma responsabilidade apenas pelos reguladores. É uma responsabilidade compartilhada com o setor privado, assim como os reguladores, para que nós tenhamos um ambiente regulatório mais forte para nossas rotinas diárias e tratar também pandemias adicionais. Com relação a isso, o que o projeto fez, e também através da coalizão interamericana para a convergência regulatória, ter essa capacidade com webinários, workshops e materiais, todas as atividades, todos esses materiais que estão para todos os participantes, para todos os envolvidos no setor privado, através de alguns sites que nós desenvolvemos, e vocês podem acessar, vocês podem ter essa apresentação que ela vai ficar disponível, e tem o site que eu mencionei aqui. Então, eu vou falar um pouco do que nós estamos fazendo nos países da América Latina e no Brasil. É uma situação única do projeto, porque o Brasil desenvolveu bons exemplos de como implementar e tomar decisões ágeis para lidar com a crise que todos nós estávamos enfrentando. Com relação a isso, o Brasil, a Anvisa e várias agências no governo foram bem úteis em participar das atividades e ajudaram bastante para ajudar outros reguladores para aprenderem sobre as boas coisas e os bons resultados que foram implementados. O Brasil tem um papel principal, claro, participar do fórum regulatório ajuda,
e meio que está trilhando o caminho dos países da América Latina para ter um caminho mais estruturado para a convergência regulatória. O Brasil tem uma função ativa, um papel ativo na internacionalização das normas e a implementação de boas práticas em muitas agências no país. Para dar uma ideia do tipo de trabalho que nós também fazemos com a Colômbia, tudo isso tem a ver com começar a desenvolver as capacidades e implementar as práticas regulatórias. E tem também os desafios técnicos para a Colômbia, nós estamos trabalhando com eles. Tem a atualização das regulamentações para os dispositivos médicos e IVDs, e também desenvolvendo uma regulamentação para boas práticas de fabricação, que eles não tinham isso em prática, também a avaliação clínica dos dispositivos médicos e a autorização de uso de emergência. A Colômbia teve vários problemas com a pandemia, então há uma necessidade que foi reconhecida pelos reguladores com relação a dessa necessidade. E baseado em elementos a longo prazo, os procedimentos e processos, o ministro da Saúde lançou uma publicação que vai ser implementada para garantir que elas estejam em acordo com as regulamentações internacionais. Para o México, nós temos vários trabalhos que também têm relação com a implementação de boas práticas regulatórias e estamos trabalhando com duas áreas de regulamentação de dispositivos médicos para eles implementarem uma lista de verificação para garantir que nós temos um bom processo, bons relatórios e as obrigações internacionais estejam sendo atingidas. E também trabalhamos com eles em diferentes outros tópicos que são críticos para a disponibilidade e a resposta para os desafios regulatórios. E para o Peru, pensando em boas práticas regulatórias, eles têm a própria regulação, que eles fazem uma revisão anual de todos os procedimentos que estão em prática. Esse é um ano que eles precisam refazer todos os procedimentos, revisar também. E essa é uma ótima oportunidade, porque através disso nós podemos ter um alinhamento além, ter uma convergência com as normas internacionais e referências. E, por último, algumas mensagens finais. Nós estamos falando sobre corresponsabilidade. Todos os envolvidos que são responsáveis para dar suporte, que tenham atividades que vai nos ajudar a seguir adiante para esse caminho de agência regulatória. Então, desenvolver as nossas capacidades em boas práticas regulatórias, nas normas internacionais, usando referências internacionais. Nós já temos as obrigações legais da implementação de boas práticas, mas também para o nosso setor implementar as recomendações da Organização Mundial da Saúde com relação às boas práticas e em boas práticas de confiança também. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. A gente está recebendo bastante pergunta. Eu vou combinar uma coisa com vocês. As perguntas que a gente não conseguir responder aqui, eu encaminho para a autoridade ou para o convidado para quem a pergunta foi dirigida e a gente procura responder depois, tá bom? Passo agora a palavra para Augusto Gaia, gerente-geral da GGTPS, Gerência de Tecnologia de Produtos para a Saúde, substituto. Bem-vindo, Augusto. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer José Márcio, Carlos, Bruno, pelo convite para a Anvisa participar desse evento. É sempre muito importante a gente estar envolvido e acompanhar e poder ter a chance de divulgar o que vem sendo realizado na Anvisa na área de dispositivos médicos. Bom, eu vou fazer uma apresentação, eu tenho alguns slides, tratando aí do que a Anvisa vem trabalhando no sentido de convergência regulatória, né, como ferramenta para o desenvolvimento, e quais são as ações e algumas perspectivas que nós temos aí para um futuro próximo. Bom, então, apenas como
introdução bastante breve. Acredito que muitos dos espectadores já conhecem, né, quais são as principais atividades ou missões aí da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Então, nós estamos envolvidos na análise das petições de registro e notificação e suas petições secundárias, o estabelecimento de requisitos e guias para a regulação dos dispositivos médicos. Nós fornecemos informações sobre a situação dos produtos regularizados, tanto para o público como para usuários internos, né, da própria Anvisa. Prestamos suporte técnico a atividades de inspeção, de fiscalização, tecnovigilância, serviços de saúde e também para a área de portos, aeroportos e fronteiras no que diz respeito à importação de produtos. Uma das principais atividades que nós temos é a participação em fóruns, tanto nacionais como internacionais, que trabalham com a regulação dos dispositivos médicos. E, tanto quanto possível, a Anvisa sempre procura participar e estar envolvida nessas ações. E, por fim, a promoção da convergência regulatória. É algo que nós temos sempre como uma missão importante que permite uma maior fluidez do processo regulatório para o mercado brasileiro. Bom, apenas para ilustrar a importância da convergência regulatória para o Brasil, né, para a regulação dos produtos para a saúde no Brasil, esse slide ele mostra o quanto a Anvisa tem, o quanto o Brasil recebe de produtos importados de diversos outros mercados. Então, a Anvisa, o Brasil, ele é responsável por cerca de 30% dos registros de produtos para a saúde, né, fabricados internamente, mas os outros 70% são fabricados em outros países, né, aí principalmente por Estados Unidos, China, Alemanha, Itália e França. Então, eu passei muitos slides aqui, como é que eu faço para voltar? Aqui. Então, isso nos permite demonstrar um reflexo na balança comercial de dispositivos médicos do Brasil. Esse é um gráfico, inclusive, que eu peguei emprestado da própria ABIS, né? O quanto nós temos de valores, né, em termos financeiros de produtos para a saúde importados e o quanto nós temos de produtos nacionais e a capacidade que o Brasil tem de realizar exportações, né, de realizar a produção de bons produtos para a saúde e permitir a sua competição no mercado internacional. Quando a gente faz uma estratificação dos registros e notificações de produtos para a saúde no Brasil, nós percebemos aí uma grande proporção de produtos de classe de risco 1 e 2, são os nossos notificados, e uma proporção menor de produtos de classe de risco 3 e 4. Em um total de cerca de 81 mil registros e notificações, né, que envolvem uma diversidade imensa de produtos desse universo de dispositivos médicos. Bom, tendo em consideração aí a diversidade de produtos, a capacidade produtiva brasileira, né, e a possibilidade de relação dessas fabricantes nacionais e internacionais num mundo globalizado, convergência regulatória é um tema obrigatório para a agência no que diz respeito aos dispositivos médicos. Então, portanto, nós temos aí a participação da Anvisa no IMDRF, né, no International Medical Device Regulators Forum, temos envolvimento em uma série de iniciativas de harmonização dentro do mercado comum do Sul, Mercosul. A participação da Anvisa, um caso de muito sucesso no MDSAP, Medical Device Single Audit Program, mas a seguir eu vou fazer alguma informação sobre isso. Contatos com a agência, com a Organização Mundial da Saúde, nós procuramos sempre adotar o máximo possível as diretrizes, as recomendações que a OMS encaminha. Participamos também das atividades de produção de normas técnicas junto à ISO, IEC e outras organizações. E, por fim, acordos bilaterais com outras agências reguladoras que nós temos aí contato em diversos países. Então, isso é algo que nos permite ter
uma boa relação com diversos mercados e diversos estruturas regulatórias, nos permitindo obter bons exemplos e trazer o uso para dentro do mercado brasileiro. Bom, o IMDRF talvez o principal fórum que a Anvisa vem trabalhando para a internalização de regulamentos, né, para a adoção de regulamentos e estratégias regulatórias. É um fórum que vem sendo tomado por diversos reguladores, não só os membros fundadores, mas por diversos outros reguladores ao redor do mundo. E aí, nesse slide, nós temos aí quais são os principais grupos ativos aí em atividade dentro do IMDRF. Uma das principais atividades que nós temos trabalhado é dentro do Regulated Product Submission. É um grupo técnico que permite, que discute, né, quais são os requisitos, tanto documentais quanto técnicos, que são aplicados à regularização de dispositivos médicos nesses membros que compõem o IMDRF. E aí, dentro desse contexto todo de documentos que são emitidos pelo IMDRF, nós temos buscado, ao máximo possível, sempre implementar esses documentos para o regulamento nacional, e aí eu trago uma relação dos principais, documentos que já foram internalizados ou que estão em processo. Então, nós temos aí a UDI, né, a Unique Device Identification. Ele foi já publicado por meio da RDC 591. É um projeto de longo prazo, né, nós ainda temos alguns anos aí para as adequações e a aplicação de fato desse projeto. A atualização dos requisitos essenciais de segurança e desempenho de dispositivos médicos é um documento que deve entrar em consulta pública na próxima semana. Nós já tivemos a sinalização na pauta da próxima reunião da diretoria colegiada. Então, nós temos a expectativa de ter a publicação dessa consulta pública aí muito em breve.